Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema desfeminização e recristianização da família. Meus amados, Deus criou a mulher e o homem com claras funções. Isso não significa que a mulher tem menos valor do que o homem. O que precisa ser entendido é que função e valor são palavras completamente diferentes. Homem e mulher têm igualdade em valor e em essência para Deus. Porém, têm funções distintas, diferentes. A Bíblia diz em Gênesis 2:18 que a mulher esposa tem a função nobre de auxiliadora, ajudadora. Em Provérbios 14:1, a Bíblia diz que a mulher esposa tem outra função nobre, edificadora do lar. E em Colossenses 3:18, a Bíblia registra outra função nobre da mulher: submissão ao seu marido. Com respeito ao marido, a Bíblia diz que o marido tem a função nobre de ser um líder generoso, respeitador, gentil e amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Efésios 5:25 registra essa verdade. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Meus amados irmãos, sabe o que é que isso significa? Significa que o marido deve amar a sua esposa de forma incondicional e sacrificial, imitando o amor de Jesus para com a igreja. Isso é um padrão elevadíssimo que transforma o casamento em um espaço de proteção, de cuidado e de honra que o esposo deve dar para a sua esposa. O versículo 28 de Efésios 5 diz também que o marido deve tratar a esposa como parte de si próprio, parte de si mesmo. Ou seja, o marido deve tratar a esposa com o mesmo zelo que ele tem para consigo mesmo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, o homem ou a mulher, o esposo ou a esposa que rejeita as funções estabelecidas por Deus para eles, se eles rejeitam essas funções que Deus estabeleceu, eles, homem e mulher, esposo e esposa, estão em rebeldia para com Deus. Hoje, o feminismo inverteu essas nobres funções que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. E como consequência dessa inversão feita e propalada pelo feminismo, a sociedade tornou-se inimiga de Deus, a igreja tornou-se herética e adormecida, e a família tornou-se seguramente comprometida com essa inversão antibíblica feita, propalada pelo feminismo. Meus amados, escute bem, uma sociedade, uma igreja, uma família que abraça a inversão corrupta feita e propalada pelo feminismo, invertendo as funções que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, a sociedade que abraça isso, a igreja que abraça isso, uma família que abraça essa inversão de funções, se desmonora moralmente. O feminismo, ao inverter as nobres funções
que Deus estabeleceu para o esposo, para a esposa, para o homem, para a mulher, fizeram isso e faz isso visando minar a sociedade, visando minar a família, visando minar a igreja. Uma máquina de lavar roupas, escutem bem, uma máquina de lavar roupas não pode lavar pratos. Por quê? Porque a máquina de lavar roupa não foi projetada para lavar pratos. Portanto, no momento em que se coloca pratos dentro de uma máquina de lavar roupa e liga essa máquina de lavar roupa para lavar pratos que estão lá dentro, é um desastre. Quando Deus projetou e estabeleceu também as funções para as mulheres e para os homens, foi para que eles fossem muito úteis, fossem de muita utilidade para a família, para a sociedade e para a igreja. Se as funções forem invertidas, nós teremos um desastre ético e moral na família, na igreja e na sociedade. O maior inimigo das mulheres é o feminismo. Sabe por quê? Porque a bandeira do feminismo é criminalizar a liderança masculina dada por Deus, estabelecida por Deus. Então, criminalizar a liderança masculina estabelecida por Deus é o maior ataque contra as mulheres. É isso que o feminismo faz, ataca as próprias mulheres. Sabe por quê? Porque esse ataque fez as mulheres entenderem erroneamente que aquele que as protege são os seus carrascos. E essa criminalização da liderança masculina propagada pelo feminismo deixou as mulheres desprotegidas contra os verdadeiros carrascos, bandidos, assassinos e estupradores. E o pior é que muitos homens foram afetados por essa influência maligna de criminalizar a liderança masculina, a ponto deles, de alguns homens, não mais defenderem as mulheres de ataques reais, verdadeiramente reais, dos criminosos. A influência midiática do feminismo tem sido tão forte, que muitos homens se tornaram fracos em defender as mulheres e as mulheres ficaram expostas. Agora a pergunta: como as mulheres estarão protegidas e resguardadas se delas é tirada a liderança masculina? Tirar o protetor de alguém jamais é fazer bem a esse alguém. O feminismo, ao criminalizar a liderança masculina, deixou a mulher sem proteção. E todos nós sabemos da delicadeza das mulheres em termos emocionais. É por isso que em 1 Pedro 3,7, Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil. O fato é que a mulher precisa de proteção, de cuidado, de acordo com 1 Pedro 3,7. E essa proteção, esse cuidado deve ser dado pela liderança masculina. Isso é bíblico. Mas o feminismo criminalizou e propaga que a liderança masculina é crime. Um avião só voa perfeitamente se cada uma das partes que formam a sua estrutura estiver cumprindo as suas funções. Assim também, se o homem está cumprindo uma função
que é da mulher, ou vice-versa, a mulher está cumprindo a função que é do homem, isso gera um desastre. Meus amados irmãos, o modelo doutrinário cristão e apostólico é, primeiro, o homem lidera com amor, respeito e gentileza. 2, a mulher se lhe submete. 3, os filhos lhes obedecem. Esse é o padrão bíblico, doutrinário apostólico. Então, o dever de cada família cristã é assumir a tarefa de desfeminização da família e de recristianização da família. Homens cristãos devem, através dos princípios éticos, morais da Bíblia, erradicar todos os aspectos maléficos da influência feminista na vida e estruturas das suas famílias. Professores cristãos, ensinadores cristãos, pregadores do Evangelho devem expor as mentiras venenosas do dogma feminista e declararem e defenderem o padrão bíblico para a família. Interessante, para terminar, essa tal de lei aí, chamada lei misoginia. Essa lei misoginia foca o ódio, foca o desprezo, foca a aversão às mulheres. Agora, a infidelidade conjugal, veja bem, o adultério, por que não inseriram nessa lei o adultério por parte do homem? A infidelidade por parte do homem? Porque o adultério por parte do homem, a infidelidade por parte do homem, é um desprezo à esposa. É uma humilhação à esposa. Por que não faz parte da lei? Muitos dos políticos que votaram nessa lei aí, por essa lei ser aprovada, não vi nenhum querer inserir a infidelidade conjugal, que é um desprezo para com a esposa, nenhum deles. Porque com certeza vivem vivendo aí, na prática, a infidelidade conjugal e o adultério. Louvado seja Deus. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Divulgue esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube, cujo endereço está logo aí embaixo. Clique aí e se inscreva. Amém.